Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. É um prazer estar mais uma vez junto com você no sistema online, nesse tempo onde nós estamos impossibilitados de nos reunirmos, mas que esse tempo seja produtivo, seja um tempo onde possamos aprender um pouquinho mais da palavra, e eu espero que você tenha acompanhado as aulas e que você continue firme nesse propósito até o regresso, fisicamente nas aulas, para que possamos compartilhar, tirar as dúvidas e também recapitularmos uma grande parte daquilo que estamos ensinando nesse tempo. E eu queria também passar como lição aí, para você que está em casa, que está impossibilitado de sair, nós já pedimos uma leitura de Gênesis e Êxodo, eu espero que você já tenha completado essa leitura, mas para que você possa acompanhar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos ensinando, eu queria como tarefa também, como plano de proposta de trabalho, a leitura de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. Josué, nós vamos hoje adentrar na terra prometida, fomos na última aula até a morte de Moisés ali, quando ele avista a terra e ele não pôde entrar. Mas agora Josué, levantado por Deus, vai fazer ali, vai dar ali a sequência da entrada na terra prometida. Na aula passada nós falamos até um pouquinho da conquista, a travessia do Rio Jordão, como eles atravessaram, e também aquelas 12 pedras que foram removidas do meio do Jordão como um memorial, uma lembrança para aquelas futuras gerações saberem o que Deus havia feito. E como é importante nós lembrarmos, guardarmos e também compartilharmos aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E não foi diferente com o povo de Israel. Deus tratou com esse povo, abençoou esse povo e permitiu que esse povo tivesse também experiências para contarem para as futuras gerações. E tudo isso aconteceu. Atravessaram, e aí foram circuncidados, também numa obediência, eles estavam ali vulneráveis depois do rio, e obedeceram, e Deus os guardou, ficaram naquele lugar, ali no acampamento, até que sarassem, e sararam, e agora Deus manda que eles passem a conquistar a terra prometida. E a primeira terra a ser conquistada, primeira cidade a ser conquistada, a primeira grande cidade a ser conquistada é Jericó. E nós falamos na aula passada dos muros e tudo mais. E então, por isso que eu estou pedindo que você leia Josué, que vai contar a história em detalhes. Eu estou aqui só simplesmente dando uma sequência, desde a saída do Egito, a chamada de Abraão, Isaac e Jacó, as 12 almas descendo ao Egito, 430 anos no Egito, saindo agora depois das 10 pragas com Moisés, desceram até Sinai, passaram lá cerca de um ano, Deus deu as instruções do tabernáculo, deu também a lei cerimonial, a lei civil, tudo aquilo que um povo precisasse para se tornar uma nação. Depois de 2 anos, eles já estavam aos pés de Cades Barneia, a primeira cidade no sul de Canaã para serem tomadas. Pela desobediência não tomaram, somente Josué e Calebe, que também pertenceram aos 12 espias, que incentivaram a terra. Desceram, então, e passaram ali por mais 38 anos peregrinando naquela terra, até que aquela geração desobediente, descrente, perecesse. E Deus mesmo assim preservou lá os seus sapatos, as suas vestes, dando água, dando alimento, dando a carne para comer, e mesmo assim aquele povo murmurava, como nós falamos na última aula. Então, agora, eles entraram a terra de Canaã com Josué. Então essa leitura de Josué é muito importante, porque você vai ver as conquistas. Do capítulo 1 ao capítulo 12 de Josué, você vai ver as conquistas de uma boa parte. Eles não conquistaram tudo que tinha para ser conquistado. Lembrando que os cananeus moravam ali. As grandes fortificações, as cidades construídas, as plantações, exércitos fortes, numerosos, mas Deus havia prometido que eles seriam derrotados e que eles não poupassem aqueles cananeus, que expulsassem do meio deles quando eles entrassem, para que não fizessem pactos, aliança com esse povo, porque senão eles seriam pedra de tropeço na vida do povo de Israel. Deus deixou claro isso para Moisés, depois repetiu isso para Josué, e nós podemos ver então Josué entrando em obediência, um povo renovado, uma geração renovada, disposta a obedecer e tomar posse daquilo que os seus antepassados, seus pais, não tomaram e pereceram no deserto. Então nós vamos ver Josué agora conduzindo-os para a terra, para a cidade de Jericó, uma cidade aparentemente muito fortificada,
construída provavelmente em um monte, conforme a arqueologia nos mostra, e os muros eram 2 muros, tinha um muro externo e um muro interno. O muro externo tinha cerca de 2 metros de largura, olha, não é algo pequeno, 2 metros de largura. E havia um vão entre o muro externo e o muro interno, de cerca de 4 a 5 metros de distância. E o muro interno, então ele teria cerca de 4 metros de largura. O muro externo, vamos pensar então num quadrado, que seria a cidade, só para exemplificarmos, o muro externo, 2 metros de largura, um vão entre o muro externo e o interno, de 4 a 5 metros, e o muro interno, de cerca de 4 metros de altura. E ambos eram aproximadamente a altura de 10 metros de altura. É mais ou menos aquela altura que da nossa classe do primeiro ano, olhando lá para baixo, é mais ou menos aquela altura, seria a altura dos muros, ambos os muros. E em cima, verticalmente, cruzando esses 2 muros para travar essa estrutura toda, tinham as casas que eram construídas para travar toda essa estrutura. E uma casa de Raabe ficava em cima do muro, que era uma das casas que estavam ali sendo utilizadas para travar toda essa estrutura. E quando então Josué com o povo de Israel obedece à ordem de Deus, o primeiro dia, ninguém abre a boca e dá uma volta, toca lá o shofar, os sacerdotes, e volta para o arraial. E eu posso imaginar os moradores de Jericó. A Bíblia fala, conforme o relato que Raabe contou aos espias, que eles estavam amedrontados, estavam apavorados numa fortificação dessa que nós estamos mencionando, que a palavra revela e que a arqueologia prova de que forma que esses muros caíram. Eles estavam apavorados. Sabe por quê, meu irmão? Que eles lembravam, sabiam da história do povo de Israel, que há 40 anos lá atrás, olha, os de dentro da cidade de Jericó, mencionado isso por Raabe, que há 40 anos lá atrás, quando Deus libertou esse povo do Egito, havia aberto as águas do Mar Vermelho. E eles souberam desse grande feito que o Deus de Israel, quem é esse Deus que fez grandes proezas? Então, eles tinham medo, estavam apavorados. E agora, recentemente, agora nos nossos dias, esse povo atravessa esse rio Jordão na época da cheia. Todo o povo, toda uma nação atravessando esse rio Jordão. Milagres. Então, o povo de fora, o povo estrangeiro, o povo que estava para ser conquistado, lembrava-se dos grandes feitos do povo de Israel. Que curiosidade! O próprio povo de Israel a geração passada deixou de tomar posse por não lembrar daquilo que Deus havia feito. Não só no Egito, abrindo as pragas do Egito, abrindo as águas do Mar Vermelho, mas também a sua glória, como eu falei na aula passada, a presença do Senhor durante o dia na coluna de nuvem, a presença do Senhor durante a noite na coluna de fogo. E eles estavam vendo diariamente e não tomaram posse daquilo que tinha dado. Agora, os cananeus eram um povo pagão que estava dentro de uma fortificação, eu posso entender, extremamente protegida e respeitada pelos demais cananeus que habitavam a terra, e eles estavam apavorados, o ânimo deles, não só deles, das outras nações que estavam habitando Canaã, estavam apavorados de ouvir falar que vem um exército aí, que tem um Deus poderoso, um Deus que faz milagres, porque nenhum outro Deus faz. E eles estavam apavorados. E Raabe realmente declarou isso quando pediu para que eles poupassem a vida dela, do seu pai, dos seus familiares. E eles se comprometeram em poupar desde que ela não os denunciasse, porque ela os guardou em sua casa, em cima do muro. E depois eles saíram e, de fato, depois da conquista, eles pouparam Raabe, colocaram lá um fio de escarlate, colocaram lá algo que identificasse a casa que não deveria ser destruída. Mas eu posso entender como que estava o ânimo. A Bíblia fala lá em Josué que o ânimo daquele povo estavam totalmente desanimados de saber que o seu inimigo que vinha contra eles era um inimigo poderoso, um inimigo que realmente esse Deus do nosso inimigo é muito poderoso. E por que nós que temos esse Deus, é o mesmo Deus, não mudou, é um Deus que tem todo o poder, por que esse Deus que nós temos, ele não pode ser atuante nos dias de hoje? Aliás, ele é. Por que nós não cremos no seu poder hoje? Então, como aquele povo de Israel no deserto duvidou e pereceu por causa disso, agora nós podemos também estar perecendo por tantas
situações, né, tantas angústias que passamos no dia de hoje, porque nós não cremos no Deus que tem todo o poder. Passaremos por provações. O Senhor Jesus falou que nós iríamos passar por provações, situações difíceis, mas por que nós não passamos a crer nesse Deus que tem todo o poder? Então eu quero fazer você meditar um pouquinho. Esse Deus que nós queremos hoje é o mesmo Deus que fez essas proezas no passado, ele não mudou. Coloca a sua fé em ação. Passa a crer nesse Deus que te guarda, que te livra, que te abençoa e que vai à frente das suas conquistas, das suas lutas. Então eu quero que você possa meditar um pouquinho nisso. E Josué então foi, em obediência. Primeiro dia, uma volta, segundo dia, terceiro, até no sétimo dia deu 7 voltas, pararam e agora você grita, porque todos os dias marcharam em silêncio. Eu posso imaginar, a Bíblia não fala, mas a expectativa de Jericó dentro das muralhas fortificadas, em cima dos muros, olhando, será que agora eles vão atacar? Será que eles vão colocar escadas? Será que eles vão tentar arrombar as portas, tentando forçar? Não, eles deram uma volta, voltaram, segunda volta, segundo dia, terceiro, talvez os de Jericó, esse povo está aí só ameaçando, não acontece nada. No último dia deram 7 voltas, pararam onde estavam, eu acho que rodearam onde estavam, pararam, e aí gritaram com grande grita, ao som do chofar, dos sacerdotes, e o muro caiu. Como eu falei na aula passada, ele caiu. Os muros de fora puxaram os muros de dentro, porque estavam travados com as casas, e ribanceira abaixo, é o que a arqueologia nos mostra, e cada soldado adentrou na frente de si, como diz a palavra lá em Josué. Cada um onde estava parado, com as suas armas, prontos, gritaram ao som da trombeta, e eles entraram, cada qual à frente de si, tomaram, incendiaram aquela cidade, como era a ordem do Senhor Deus a Josué, pouparam a família, a casa e a família de Raabe. Raabe, depois nós vamos ter a descendência de Jesus vindo por Raabe. Deus tem um plano completo em todas as coisas. E aí, depois daquela grande conquista, Deus havia determinado, olha, quando a gente obedece a Deus, na risca, Deus continua prosperando, continua abençoando. Não pegue nada, destrua tudo. Era a ordem de Deus. Deus tinha planos para mostrar que logo na primeira conquista, eu quero que vocês estejam aqui comigo em obediência, porque vocês conquistarão todas as terras dos cananeus. Tinha lá os heteus, jebuseus, girgazeus, filisteus, heveus, tinha vários cananeus que ocupavam a Canaã. E agora a conquista começou. Como eu falei, o livro de Josué, melhor dizendo, no capítulo 1 ao capítulo 12º, os 12 primeiros capítulos, são de conquistas, por isso que eu quero que você leia. Aquilo que nós estamos dando uma pincelada para seguirmos a nossa caminhada, você vai ver em detalhes, são trechos importantes. E do 13 até o final, você vai ver a distribuição das terras conquistadas. Agora, nem tudo foi conquistado na época de Josué. Josué tinha cerca de 80 anos, ele morre com 110 anos, e cerca de 30 anos, e não deu para conquistar tudo aquilo que estava para ser conquistado. E nós podemos entender que Deus deixou claro o que é que seria o plano dele para o povo de Israel continuar conquistando aquela terra prometida. Então Deus queria sim que o povo fosse obediente, que não desistisse e que buscasse a sua presença e que continuasse firme nesse propósito. Então, meu irmão, quando a gente tem um plano e a gente não coloca esse plano diante de Deus, a gente às vezes vai pela nossa força, não sabendo se a gente vai chegar até o final. Mas quando Deus tem um plano e se a gente obedecer e estiver fiel no plano de Deus, certamente nós vamos chegar até o final, porque Ele já nos garantiu isso. Então vale a pena ficar firme com o Senhor. E a primeira cidade grande, intransponível aos olhos humanos, seria Jericó, que caiu seus muros. Posso imaginar então agora as demais nações de Canaã. O pavor, o medo, nossa, caiu Jericó, mas aqui Jericó, ninguém aqui ousava guerrear contra Jericó, devido à grande muralha, à grande segurança que havia aquela cidade. Mas agora caíram os muros. Então, o que é que esse Deus vai fazer conosco? Então, você pode imaginar o medo dos cananeus. E aí, o povo só tinha que continuar consultando a Deus, como Josué fez, para continuar conquistando. E a segunda cidade, pequena em proporções a Jericó, era uma cidade de Ai, próxima ali. E logo
depois de uma grande conquista, uma grande vitória, né, uma grande demonstração de poder de Deus, não precisa, os homens agora falando, não precisa mandar, Josué, tanta gente assim, é uma cidade pequena, manda lá uns 2, 3 mil homens, basta, porque é uma cidade pequena, e assim fizeram. Ótica humana, não ótica de Deus. Cadê a consulta a Deus? Cadê a confiança no Senhor? E eles foram derrotados. E aí Deus permitiu uma derrota, por quê? Josué questionou a Deus, por quê, Senhor? Agora os cananeus, as outras cidades que nós vamos conquistar, vão tirar isso como nós somos um povo derrotado, um povo que conquistou algo e agora fomos derrotados, uma cidade muito inferior. Aí Deus fala a Josué, sabe por quê, Josué? Porque tem pecado no meio do povo. Olha como Deus trata, um pecou, há pecado no meio do povo. Deus estava tratando a nação no seu todo. Acã, né? Roubou a capa da Babilônia, umas peças de prata, uma cunha de ouro, escondeu lá embaixo da sua bagagem, na sua tenda, e Deus revelou qual era a tribo, da tribo a família, da família quem era. Tem pecado no meio do povo. Enquanto tiver pecado, eu não posso agir. Não é diferente hoje, meu irmão. Enquanto houver pecado no meio do povo, Deus não poderá agir. Então nós temos que colocar a nossa vida em ordem perante o altar do Senhor. Temos que colocar a nossa vida em ordem, porque Deus tem algo para fazer, sim. E Ele quer usar a cada um de nós na sua obra. Mas Ele quer também que tenhamos uma vida reta, íntegra, limpa diante dEle. E o povo estava iniciando uma conquista, precisou ter uma lição, foram derrotados, uma cidade muito inferior àquela que haviam conquistado. Por quê? Porque eles tinham que saber, a dependência não é do exército, não é do poderio, mas a dependência é de Deus. Deus está na liderança, Deus é que nos conduziu até aqui, Deus é quem vai nos dar a vitória também. Então o que aconteceu? Deus revelou quem era que havia cometido aquele pecado, porque a ordem era para destruir tudo. E eles cobiçaram e pegaram, então, aquilo que Deus havia falado para não pegar. E aí eliminaram aquele que pecou, e Acã, e também não só ele, toda a família, para extirpar de vez toda a raiz do mal. Que coisa interessante, quando Deus quer limpar, Ele limpa mesmo, para não ficar resquícios de pecado, para que seja um motivo de contaminar outros. Então Deus ali com isso ensinou uma lição para Israel. E aí nós vamos ver as conquistas continuando, e aí eles consultando a Deus. E também outro momento que eles deixaram de consultar a Deus. Olha, a Bíblia é tão linda, porque ela não revela só as bênçãos, o poder de Deus agindo, mas revela quando o homem deixa de consultar a Deus, o que acontece. Neste caso, o pecado, através de uma pessoa, fez com que houvesse uma derrota, e depois Deus deu uma estratégia para que eles pudessem conquistar Ai, né? Duas frontes, fizeram emboscadas, os moradores de Ai saíram e eles tomaram a cidade, queimaram e tomaram a cidade. Conquistaram. Aí depois vem os gibeonitas. Os gibeonitas eram um povo ali do lado deles, mas astutamente agiram com astúcia e chegaram, colocaram roupas velhas, pão bolorento, odres, né, em vinhos para mostrar que aquilo já estava há muito tempo ali, e falaram, olha, nós somos um povo que viemos de um lugar muito longe, e ouvimos falar do seu Deus. E aí fizeram uma aliança. Olha que coisa, olha que perigo você fazer uma aliança, um pacto, um acordo com alguém sem consultar a Deus. Nós não fazemos isso nos nossos dias hoje? A gente sai para comprar coisa, não ora. Sai para vender, não ora. Sai para trocar de emprego, também não ora. E como é que a gente pode depois ser abençoado se tivermos consequências das nossas más atitudes por não consultarmos ao Senhor? E esse povo não consultou ao Senhor. Josué não consultou ao Senhor. E aí descobriram, depois que fizeram aliança, fizeram um pacto, não, nós vamos proteger vocês. Descobriram que eles moravam ali do lado, que eles eram moradores, que também seriam conquistados. E aí, quando os outros cananeus souberam que os gibeonitas tinham feito aliança, se reuniram para destruir Gibeão. E Gibeão agora consulta, os gibeonitas clamam por ajuda a Josué. E Josué tinha um pacto, tinha uma aliança, tinha um compromisso. Ele tinha que honrar. E agora ele vai ao socorro dos gibeonitas e vai lutar com os demais reis.
E aí aquela grande batalha, que você também é um plano de Deus nessa batalha, que Deus precisa, né? Deus ouviu, melhor dizendo, a oração de Josué e o dia se prolongou. Né? Josué orou e o sol parou. Na realidade não foi o sol que parou, parou todo o universo. Porque nós entendemos tudo que existe lá em cima é uma máquina perfeita, existem as leis desse universo que estão em plena ordem, e não pode parar o sol, a Terra que gira em torno do sol, como é que ia parar? Não, tudo foi plano de Deus e parou o universo por causa de uma oração. E essa batalha se estendeu e até que Deus até manda pedras do céu e mais morreram com as pedras que caíram do céu ou pela espada dos soldados do povo de Israel. Mas a gente vê aí que Deus transformou o mal em bênção. Mesmo porque eles desobedeceram a Deus, porque não consultaram a Deus, estavam pela própria força, fizeram um pacto de aliança com os gibeonitas, e agora o que acontece? Eles precisaram socorrer, porque clamaram por um pacto de aliança. E Deus agora, ainda assim, pelo fato deles estarem pagando por algo que eles não haviam consultado a Deus, mesmo assim Deus ainda manda um socorro, ajudando que eles tenham um dia prolongado, o sol parando, o universo todo parou para que aquela batalha se estendesse até que todos os inimigos fossem derrotados, e ainda para ajudar mandou pedras do céu, né, para que matassem uma grande parte daqueles inimigos. Isso claro que está registrado, isso claro que os demais povos cananeus que estavam sabendo da marcha do povo de Israel adentrando dentro de Canaã, conquistando, expulsando, derrotando e destruindo aquilo que Deus mandava destruir, foi como prova para que aquele povo soubesse que o Deus de Israel é um Deus vivo e um Deus verdadeiro. Então, todo o capítulo, metade do capítulo, melhor dizendo, é mencionado as conquistas. E você vai ver grandes batalhas, grandes lutas, grandes conquistas que Deus, mas sempre ali eles consultando a Deus. Então, isso é para tirarmos uma lição no dia de hoje. Antes de uma luta, uma dificuldade, um problema que está aí se desenhando na sua vida, consulte ao Senhor, busque a sua face. Não tome uma atitude por você mesmo, não se precipite em fazer as coisas achando que você sabe, que você tem um controle, que você está seguro naquela decisão. Não consulte ao Senhor nas mínimas coisas. Deus quer fazer parte da sua vida, Ele quer continuar te abençoando. Então, é uma coisa importante. Metade do livro você vai ver na sua leitura, vai completar isso que eu estou falando para a gente caminhar adentrando na terra de Canaã. E agora Josué está velhinho e ele está para morrer lá com 110 anos, então ele chama todo o povo e fala, olha, eu já estou partindo, minha hora já está pronto a chegar, sinto que Deus está me chamando, quero saber, e vocês? Vão estar adorando esse Deus verdadeiro, ou vão adorar os deuses dos seus pais, ou o Deus da terra em cujo momento vocês estão? Todo o povo disposto a continuar obedecendo? Não, nós continuaremos servindo a Deus, porque ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Eles também se prontificaram. Enquanto Josué foi vivo, enquanto aqueles anciões da época de Josué também viveram, o povo se manteve firme nesse propósito de conquistas, de tomar posse daquilo que era a herança deles. Mas morrendo Josué, morrendo aqueles anciões, a geração vai crescendo, vai se multiplicando. E qual era a ordem de Deus dada a Moisés, antes da entrada, confirmada a Josué? Expulsem os moradores desta terra. Não façam pactos, não façam alianças com este povo. Porque certamente este povo, é conveniente a este povo fazer alianças com vocês. Por quê? Eles sabem do propósito pelo qual vocês estão aqui nas suas terras. É dominar, é tomar posse. Então, se vocês fizerem alianças, eles vão querer aliança, é tudo que eles querem. Essas alianças serão a desgraça de vocês. Deus falou através de Moisés, falou através de Josué, não façam alianças, não cedam a esse povo, não deem os seus filhos a casamento e nem peguem as suas filhas como esposas, porque eles serão laços para vocês. Deus havia advertido. Aliás, Deus sabia que esse povo ia cometer esse erro gravíssimo.
Então, mais uma vez eu falo para você, Deus sempre avisa com antecedência, Ele não pega ninguém de surpresa, Ele avisa, Ele mostra aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós precisamos fazer. Não faça pactos de aliança hoje também com pessoas corruptas, pessoas que não têm o temor a Deus, pessoas que não têm o mesmo espírito que você. Você tem o Espírito do Senhor, você tem o discernimento espiritual, você sabe aquilo que Deus espera de você como um servo fiel. Você, quando tem um negócio, você procura ser honesto, procura ser justo no seu negócio. O povo do mundo, não, ele quer tirar vantagens. Olha a situação política que o Brasil está passando, que situação caótica a nossa política que está pensando não no homem, não na pessoa, não no povo nesse momento de pandemia, mas estão fazendo conchavos nas costas, na calada da noite, para se beneficiarem. Então, olha o coração do homem natural, o homem carnal. Mas o homem espiritual que somos nós, que temos o discernimento do Espírito, como fala lá Paulo aos Coríntios, na sua carta, nós temos o discernimento espiritual. Então, alianças com o pessoal errado não se deve fazer, é outra lição que nós tiramos da história de Israel, a história da humanidade sendo construída através do povo de Israel conquistando Canaã, e nós podemos tirar e extrair para nós hoje. Cuidado com as alianças, cuidado com associações, cuidado com amizades que possam te tirar do caminho do Senhor. Então, nós aprendemos isso, o Senhor nos mostra o que nós devemos fazer. Então, cuidado. E o povo de Israel sabia muito bem que não deveria de forma alguma fazer pactos de aliança com aquele povo. Qual era o objetivo do povo de Israel? É expulsar. Esta era a ordem de Deus. Fazer pactos? Não, porque o povo vai querer fazer pactos. É claro que o povo quer enrolar o povo de Israel, o povo de Canaã queria enrolar, se possível, o povo de Israel para se associar a eles, para depois dominá-los. Esse era o propósito do povo de Canaã, porque eles sabiam que o povo de Israel queria tomar todas aquelas nações, todas aquelas cidades dentro de Canaã. Mas não demora muito, com a morte de Josué, a morte dos anciões, o povo se cansa. O povo começa a deixar de continuar a conquistar, que era o plano de Deus, porque as tribos já estavam, por sorteio, determinado quais seriam as cidades da sua possessão. Metade do livro de Josué entrega as cidades já conquistadas, mas havia muitas cidades a serem conquistadas. Muitas tribos sabiam que região de Canaã seria a sua possessão, mas eles não tinham ainda a posse. Mas eles tinham que se unir, né, e expulsar os cananeus, e cada tribo ia tomando por herança, né, por sorteio que tinha sido feito, a sua posse. Então eles tinham que continuar se unindo até que toda aquela terra fosse dominada, fosse conquistada e eles habitassem naquela terra prometida por Deus a eles. Mas se cansaram. E pelo fato de se cansaram, então é mais fácil, em vez de lutar, vamos fazer uma aliança. Então você pode imaginar uma tribo aqui embaixo e outra tribo lá, mas no meio das duas tribos, né, tinha lá um povo cananeu. Ao invés das duas tribos se unirem e destruírem essa que está no meio, que seria a possessão de uma outra tribo que ainda não tinha sua possessão, fizeram um pacto de aliança. E aí o que acontece? Os cananeus faziam um pacto de aliança, era conveniente para eles, porque sabiam do propósito que Israel tinha, que era expulsá-los, e quando eles achavam que estava tudo bem nesse pacto, nessa aliança, os próprios cananeus subjugavam o povo de Israel. Claro, dominavam. E você vai ver no livro de Juízes, por isso que eu pedi que você lesse o livro de Juízes, são 15 juízes, 15 homens que Deus vai levantar nesse período de cerca de 350 anos da história do povo de Israel. Lá no teu gráfico, daqui não dá para ver bem, mas você tem o gráfico na mão, nós temos aqui a caminhada do povo de Israel no deserto, a conquista com Josué, começando por Jericó, atravessando o rio, começando por Jericó, e aí vai. E aí depois nós vamos ter o período dos juízes, está aqui, juízes. Nós temos 15 juízes, exatamente nesse período de 350 anos da história de Israel, nós vamos ter o clamor do povo depois que é levado cativo. E depois que você desobedece, é levado cativo, aí você clama. E quando você clama, pela misericórdia, Deus ainda vai levantar um libertador, que era um juiz, para tirar você daquele caos que você mesmo, o povo de Israel, provocou. E às vezes acontece com a gente exatamente isso. A gente deixa de consultar a Deus e depois entra em enroscadas, e depois da enroscada a gente pede misericórdia para que o Senhor nos tire daquela enroscada.
E aí Deus, ainda na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, nos dá o livramento. Esse é o nosso Deus, esse é um Deus amoroso. E ele levantava então juízes, 15 juízes. Nós tínhamos juízes guerreiros, a maior parte deles eram guerreiros, profetas e sacerdotes, como Eli. E Samuel foi o último juiz, profeta, e o último juiz e profeta também. Primeiro, último juiz e primeiro profeta que nós temos, ligando o período dos juízes com a monarquia que vai ser instaurada agora com Saul sendo o primeiro rei. Isto é, então, o objetivo da próxima aula. Eu espero que você esteja comigo, mas assista essa aula, tire as suas dúvidas escrevendo e depois nós estaremos tirando a sua dúvida, mas a melhor dúvida para você tirar é a leitura da palavra de Deus. Por isso que eu peço para você me acompanhar na leitura. Você está em casa agora, aproveita esse tempo, leia Josué. Você vai entender bem a caminhada e olhando no gráfico você vai ver a sequência, qual é o propósito da nossa matéria, os principais fatos e acontecimentos da história do povo de Israel. Aliás, a história da humanidade, começando lá com Adão até chegar a Abraão, de Abraão, sim, separando uma família, uma nação, e agora nós estamos caminhando com a história do povo de Israel até Jesus. E depois de Jesus para cá estaremos vendo a história da igreja cristã. Mas então acompanhe a leitura, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que nós vamos estar falando muito sobre estes livros. E nada melhor do que você lê-los para poder guardar e reter no seu coração. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esse tempo que juntos passamos aqui. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada aluno e a nossa oração de gratidão por eles, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula. Estaremos na continuidade, então agora já dentro do período dos juízes. Deus te abençoe. Até lá.